É pecado ter dúvidas? Será que quando o cristão sincero tem dúvidas a respeito da sua fé, das coisas que acredita, está em pecado? É sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Eu já ouvi muita gente nas igrejas dizer que sim, o cristão nunca pode fraquejar na sua fé. O cristão verdadeiro não fraqueja naquilo que acredita. E, portanto, se a pessoa tem dúvidas quanto à sua fé, não é um cristão verdadeiro, não é um cristão sincero. Mas isso não é verdade. Ter dúvidas é parte do crescimento na fé. O pastor norte-americano Tim Keller, que faz um excelente, um excepcional trabalho na cidade de Nova York, ele tem igrejas plantadas em cidades grandes, onde o desafio é complexo, porque as pessoas são atraídas por todo tipo de influências, a maioria delas que vão contra o cristianismo. Esse homem tem um trabalho exatamente voltado para esse tipo de público e faz isso com enorme sucesso. No livro A Razão para Deus, The Reason for God, ele disse o seguinte, a tradução é minha: a fé sem ter algumas dúvidas é como o corpo humano sem anticorpos. A fé de uma pessoa pode entrar em colapso da noite para o dia se ela deixar ao longo dos anos de ouvir pacientemente suas próprias dúvidas. O que ele está dizendo é que as dúvidas elas aparecem normalmente. Se elas não forem tratadas, se a gente empurrar as dúvidas para debaixo do tapete, dizendo um cristão não pode ter dúvidas, um dia o cristão pode entrar numa crise de fé seríssima, porque essas dúvidas vão se acumulando e de repente se transformam numa doença espiritual grave. Um conhecido teólogo cristão chamado Samuel Rothenberg, ele resumiu isso que o Tim Keller falou numa frase muito curta que diz assim: um cristão sincero é composto de muitas perguntas. Eu mesmo já tive várias perguntas na minha trajetória de fé. Já respondi muitas delas, já encontrei as respostas. Algumas ainda estão aqui. Isso é normal, isso acontece. É isso que eu quero passar para você. Se você estiver lutando com algumas dificuldades nessa área, não se incomode. É parte do processo de crescimento da fé cristã. Quem cresce faz perguntas. Quem cresce tem dúvidas. Mas é claro que o cristão não pode ficar marcando passo a vida inteira, sempre com as mesmas dúvidas. Isso eu já vi pessoas assim, você encontra 20 anos depois, a pessoa vem, aquela dúvida que eu sempre tive, nunca consegui tirar. Aí quer dizer que a pessoa está marcando o passo. Ter a dúvida é uma coisa normal, mas a pessoa tem que evoluir, a pessoa tem que trabalhar para responder essas dúvidas. As dúvidas existentes precisam ser superadas. Agora, não se iluda. As dúvidas vão ser superadas e novas dúvidas vão surgir. Por quê? Porque são novas questões que não foram tratadas. Você vai evoluindo também na sua vida. O questionamento do jovem é um, o questionamento do velho é outro. E assim por diante. É um processo, é uma caminhada. E nessa caminhada sempre há obstáculos a serem superados. O fato de aparecerem obstáculos novos só significa que você está caminhando. O próprio Jesus disse que a estrada para a salvação ela é estreita, pedregosa e difícil, faz parte. Agora, como eu já disse antes, muitas igrejas reagem quando as pessoas se dizem em dúvida, quando as pessoas trazem suas dúvidas, especialmente os jovens. O jovem estava acostumado na igreja, aí entra na faculdade, encontra ateus, encontra pessoas que desafiam sua fé, tem dúvidas, não sabe como explicar isso ou aquilo, e traz a dúvida para dentro da sua igreja. E aí é mal recebido. Você está deixando de ser cristão, você está fraquejando na sua fé, cuidado, você vai perder sua salvação. Há igrejas até que submetem esses cristãos a uma reeducação espiritual.
O pastor chega e diz: não, você vai ter que ir no meu gabinete não sei quantas vezes. Em vez de tratar as dúvidas como uma coisa natural e dar as respostas e esclarecer e ajudar a pessoa a crescer, não, há uma pressão contrária para que a dúvida não seja demonstrada. E aí o que essas igrejas conseguem é incentivar e gerar a hipocrisia ou o alheamento. A pessoa finge que não tem dúvidas, finge que está tudo maravilhoso, até o dia que sai da igreja. De repente, o pastor é surpreendido que a pessoa simplesmente vai embora e larga tudo, porque chegou num ponto insustentável. Ou a pessoa fica aliada, ela fica lá na igreja, frequentando por hábito, pela pressão da família, por algum motivo, mas na verdade não tem compromisso, não sente que o seu coração está ali. Por quê? Porque ela não consegue esclarecer as suas questões. A Bíblia tem inúmeros exemplos de heróis da fé ou heroínas da fé que tiveram dúvidas. E essas dúvidas foram aceitas por Deus, porque eram dúvidas sinceras, eram dúvidas naturais de pessoas que estavam lutando com o seu processo de vida, as suas circunstâncias e o seu crescimento espiritual. Vamos ver 3 exemplos. O primeiro deles é o apóstolo Tomé. Essa passagem que eu me refiro está em João 20, 24 a 25. Jesus morre, ressuscita e aparece para os apóstolos. Quando Tomé vê Jesus ressuscitado ali, presente, ele diz: eu só vou acreditar se eu botar minhas mãos nas chagas dele, ou seja, nas feridas que Jesus teve na cruz, na mão, no pé, no lado onde a lança foi enfiada. Em suma, ele não acreditou, ele teve dúvidas. E o que Jesus fez? Expulsou Tomé? Brigou com Tomé? Não, disse: vem aqui, bota a mão nas feridas, as feridas estão aqui, você vai ver, elas estão presentes. Ele só disse: bem-aventurados, ou seja, felizes, são aqueles que creram sem precisar ver fisicamente. Ou seja, aqueles que têm uma fé maior do que Tomé tinha naquele momento são mais felizes, mais bem-aventurados. Mas isso não quer dizer que Tomé fosse um caso perdido e devesse ser jogado fora. Não, Jesus aceitou, inclusive deu a Tomé as provas que Tomé queria. E Tomé foi um apóstolo que teve o papel dele no crescimento do cristianismo. O segundo exemplo de herói da fé com problema foi Elias, que foi um grande profeta. Ele enfrentou sozinho 400 profetas do deus pagão Baal e venceu. É um episódio na Bíblia fantástico. Só que depois dele vencer esses 400 profetas de Baal, a rainha Jezebel, que era uma adepta do deus Baal, ficou com raiva de Elias e disse: eu vou mandar matá-lo. E essa ameaça chegou até Elias. E aí Elias sentiu o impacto. Ele deve ter pensado: nossa, além de já ter enfrentado tudo isso que eu enfrentei, agora estou ameaçado de morte pela rainha. E Elias fraquejou, Elias duvidou. Elias não queria nem comer, ele ficou deprimido. Ele foi andando na direção do Monte Sinai, ou Monte Horebe, porque ele queria falar com Deus, mas ele não tinha vontade nem de comer. Foi preciso que Deus mandasse anjos alimentá-lo para que ele tivesse forças para chegar até lá e falar com Deus. E ele chega e fala com Deus e a sua fé supera as dúvidas, as dificuldades momentâneas. Isso tudo está lá em 1 Reis, capítulo 19, 3 a 8. Elias, um grande homem da fé, um grande profeta, duvidou. E o último exemplo que eu tenho é João Batista. Jesus disse que dentre os nascidos de mulher, ou seja, dentre os seres humanos, nenhum era tão grande quanto João. João era primo de Jesus. João veio destinado a preparar o caminho de Jesus. A Bíblia diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ou seja, João veio falar de arrependimento, veio preparar o povo de Israel para a chegada do Messias, para a chegada de Jesus. Em dado momento, João é preso.
João passa a sofrer na prisão por um problema que ele teve com o rei Herodes. E aí ele duvida. Ele manda alguns discípulos seus procurarem Jesus e dizerem: És tu mesmo aquele que haveria de vir ou eu devo esperar outro? Ele já sabia, ele batizou Jesus. Ele viu quando Jesus foi batizado que o Espírito Santo chegou, que a voz de Deus falou: Esse é meu filho amado. Ele sabia, ele conhecia as profecias, ele era primo de Jesus e mesmo assim ele duvidou. E Jesus respondeu. Jesus não brigou com João Batista, não disse que João Batista iria para o inferno por causa disso. Jesus teve compreensão e Jesus respondeu. Outra coisa que aponta para o fato de que ter dúvidas é uma coisa natural é que lá em 1 Pedro 3,15, a Bíblia nos diz que nós devemos estar sempre preparados para explicar as razões para a nossa fé, a nossa esperança. E para estarmos preparados para dar essas explicações, nós precisamos refletir sobre a nossa fé. Nós precisamos refletir sobre aquilo que a gente acredita. E quando a gente faz isso, é natural ter dúvidas. É natural ter que superar algumas dificuldades. É um processo de reflexão normal. Toda vez que a gente estuda um assunto, a gente reflete sobre o assunto, a gente tem dúvidas. E nunca se esqueça, meu irmão, minha irmã, que as escolas bíblicas que as igrejas têm normalmente, se elas forem bem orientadas, elas existem para tirar dúvidas das pessoas. Elas existem para que as pessoas possam fazer suas perguntas e possam encontrar suas respostas com pessoas que têm mais conhecimento. Ninguém vai tirar uma dúvida teológica durante um culto, vai interromper o pastor que está pregando para tirar uma dúvida. Isso não faz sentido num culto. O culto não é para isso. Mas uma aula de escola bíblica é exatamente voltada a esse tipo de coisa. Não é só escola bíblica, tem muitos outros recursos que existem, tem livros, tem vídeos como esse aqui que eu estou fazendo hoje, que tem por objetivo esclarecer as pessoas, tirar as suas dúvidas, ajudá-las a ir em frente. Portanto, quando você tiver dúvidas, procure alguém que saiba mais que você. Vá lá e francamente, exponha a sua dúvida, a sua dificuldade, aquilo que você não sabe. Procure ler sobre o assunto. Hoje, com a internet, é muito fácil encontrar respostas para aquilo que você quer. Enfim, procure responder aquilo que você não sabe. Não fique amedrontado, não fique parado, não fique congelado, com a dúvida ali te atrapalhando, te impedindo de prosseguir, mas também não sendo tratado. Você não é pecador por ter dúvidas. Isto é normal na trajetória. Agora, não será possível entender tudo o que se refere ao mundo espiritual, a Deus. Os planos de Deus são simplesmente complexos demais. Nós, seres humanos, somos limitados. Deus não tem limite. Então, nós não podemos imaginar que aquilo que vai na mente de Deus cabe na nossa mente. Nós saberemos uma parte daquilo que Deus planeja, daquilo que Deus faz. Nós saberemos aquilo que Deus nos revela, aquilo que Deus nos permite saber. E precisamos aceitar essa realidade. Nós somos seres finitos. E quando alguma coisa você não conseguir entender, não conseguir esclarecer, apesar de lutar com o assunto, siga o conselho do apóstolo Paulo, que está em 2 Coríntios 5, 7. Ande pela fé. Acredite que existe uma razão, acredite que existe uma resposta, mesmo quando você não a conhece, você ainda não encontrou, você ainda não entendeu, mas existe. E a resposta é a melhor possível, porque Deus é maravilhoso. Ande pela fé. Não deixe que a dúvida te derrube. Ande pela fé. É isso que eu tinha para falar no dia de hoje. Que Deus abençoe os seus caminhos. Que Deus ilumine a sua vida. E que Deus te dê a paz. Amém.